Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente entre as mulheres no mundo inteiro. No Brasil, ocorreram cerca de 66 mil novos casos apenas em 2021, representando como a principal causa de mortalidade feminina. Conviver com a doença é uma batalha sofrida, que consome aos poucos energia física e financeira. É importante saber que as mulheres contam com diversos direitos previstos na legislação brasileira que servem para amenizar algumas dificuldades. Para falar desse assunto, convidamos a doutora Jamile Aidar, advogada especialista em direito médico e previdenciário, e o doutor Francisco Lopes, médico oncoginecologista. Boa noite, doutora Jamile, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Vamos começar conversando aqui. Já que estamos no Outubro Rosa, temos que falar da questão da mulher e do câncer, especialmente o câncer de mama, o câncer de colo de útero também. A mulher trabalhadora que é diagnosticada com câncer de mama, ela tem direito ao auxílio-doença pago pelo INSS? Ou tem algum outro benefício, doutora? Não, o auxílio-doença é o mais comum, né? Isso até é uma questão que a própria empresa vai orientar, né? Essa questão, quando a mulher está registrada, acaba facilitando bastante, né? Está registrada, vai apresentar ali o atestado médico, o laudo, né? Vai conseguir ali um afastamento pelo INSS, né? Às vezes não pelo tempo indicado pelo médico, mas isso é possível de revisão, né? É importante prestar bem atenção nesse tempo de concessão, mas ela vai ter ali o auxílio-doença, sim, para o tratamento. Sim. Com a vantagem de que ela nem precisa ter cumprido aí o período de carência, ela pode conseguir esse auxílio-doença estando registrada há pouco tempo, né? Se for, por exemplo, uma pessoa autônoma que paga, ela também tem esse direito? Tem, na questão do câncer. Ou é mais difícil de conseguir? Não, é assim, lógico que a gente, quando está falando da pessoa que está recolhendo pelo INSS, é um beneficiário do INSS, mas não é pela carteira, né? Alguma contribuição individual, tem algumas regras, mas em regra consegue se afastar para o tratamento de câncer. É uma das doenças que hoje a gente tem um acesso mais facilitado ao INSS. Além do auxílio-doença, doutora, pode ocorrer necessidade de aposentadoria por invalidez, até porque tem câncer que é muito grave, né? Nesse caso, que direitos são garantidos? Assim, a gente tem que ver que não são todos os casos que a pessoa fica incapacitada para o trabalho, né? Então, assim, aliado com a indicação médica, né, com o relatório médico, a paciente pode buscar, né, vai passar ali pela perícia, né, do INSS, verificar se ela teve ali as suas funções laborais afetadas pela doença. Às vezes a gente tem ali, eu tenho um caso prático no escritório de uma paciente que teve a retirada da mama, né, retirada de parte do músculo da mama, e ela era cabeleireira, né? Então, ela teve uma perda significativa dos movimentos, né, para o trabalho dela, além de um edema, né, um inchaço grande no braço, né, do lado em que ela realiza a cirurgia. Então, assim, aquela paciente ali estava realmente com a função dela comprometida. Então, aí a gente vê a aposentadoria. Lógico que nem sempre os órgãos administrativos, né, o INSS, vai reconhecer esse direito da aposentadoria da pessoa imediatamente ali na perícia. Então, é importante que, se ela tiver uma negativa, né, mesmo ali com a indicação médica, ela procure um profissional da confiança dela para fazer as orientações de como ela pode aí continuar pleiteando essa aposentadoria, esse benefício para ela. Ou seja, aí tem que entrar na justiça mesmo. A gente, infelizmente, a gente não gosta de incentivar a judicialização, mas é importante que as pessoas tenham consciência que que ali não é a resposta final, né? Que existem profissionais capacitados que vão poder dizer se realmente aquela resposta final é coerente, né? Se ela não precisa ali de uma judicialização do caso. Em muitos casos como esse que nós falamos, os peritos são rápidos ou eles demoram para fazer essa perícia, já que se trata de câncer? A gente teve aí um período bem complicado com as perícias, né, que foi a pandemia. Uma demora considerável, uma fila muito grande. Certo. Mas a gente ali consegue até mesmo, se está demorando muito a perícia, conversar com um profissional da área do direito para fazer alguma medida judicial, obrigando o INSS a ser mais rápido pela gravidade do problema, né? Mas sim, existe uma fila e ela não é tão pequena, não é tão rápida quanto... Lógico, né? São casos e casos. Às vezes a gente... o INSS é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes aquele caso que você acha que vai demorar, você consegue uma perícia rápido, a agenda está mais ágil naquele mês, você consegue uma agência que está mais
adiantada, mas enfim, a gente passou por um período complicado aí com a pandemia e com as perícias. Para outros benefícios, doutora, como por exemplo a isenção do IPVA, nesses casos de câncer de mama que nós estamos falando, é necessário o cumprimento de alguns requisitos médicos? Que requisitos são esses ou não tem direito nenhum? Não, tem. A gente fala ali que é um direito pouco conhecido, mas as mulheres que têm um comprometimento ali, um comprometimento da sua mobilidade, por exemplo, para fazer ali uma direção com carro manual, né? Que tem esse comprometimento com a doença, ela vai ter direito àquele carro com todos os descontos, né? IPVA, IPI, né? Sim. Que é aquele carro que a gente fala do PCD, né? Do portador de necessidades especiais. Então, a mulher com... Carro adaptado. Ela tem direito a esse desconto, né? Comprar esse carro manual, automático, com esses descontos que o governo tem ali na lei específica para isso. Lógico que não são todas as mulheres que passaram pelo problema do câncer de mama que vão ter esse direito. Mas, em especial, as mulheres que tiveram retirada ali, porque aí o médico, o Dr. Francisco, acredito que vai poder nos explicar melhor, que é a questão de comprometimento, né? Dali da força, dos braços para dirigir, né? Fazer a troca das marchas, enfim. Aí é lógico, ela vai ter que passar por uma perícia, né? Dentro do Detran ali para ver certinho e um processo administrativo. Mas penso eu que a maioria das mulheres, e que inclusive as que têm e até passam pelo câncer de mama, não faz nem ideia de que tem esse direito. Não, eu acho que é uma coisa bem desconhecida isso, né? E é um benefício muito bom, porque é um desconto considerável, né? É um carro com um desconto muito bom, chega a 30%, 40%. Ainda mais com o preço que os carros estão nesse momento aqui no Brasil. Não é? Sim. Muito interessante. Tem gente que acha que é só taxista, não é? Ainda bem. Não, né? Tem várias doenças, né? Várias não é só aquele portador de necessidade, por exemplo, um cadeirante que tem o direito ao carro, né, com isenções. Existe um rol de doenças ali, que doenças graves, doenças que a gente não sabe que tem ali o direito de adquirir esse carro. Lógico, essa pessoa vai passar por um processo, enfim, tem uma burocracia por trás disso. Não basta só chegar com o diagnóstico do médico lá na concessionária, não é isso? Não. Tem muita empresa hoje que ajuda, né, nesse processo. Mas procurar um profissional, às vezes, para orientar também, também é aquilo que eu sempre digo, né? Eu acho que o mais importante dessas conversas, que nem a gente está tendo hoje, Marcelo, é conscientizar as pessoas de que o não nem sempre é um não definitivo, né? E que, às vezes, a condição de saúde da pessoa pode ser um fator muito consternante, grave, mas que a justiça, as leis, né? O sistema, ele tem leis para dar um conforto para o tratamento, né? Para a pessoa conseguir fazer aquele tratamento com o mínimo de tranquilidade, né? Exato. Uma outra questão aqui, as mulheres que não se enquadram como seguradas do INSS, elas podem receber ainda algum benefício? Parece que tem um aqui, que é o benefício de prestação continuada. O que é isso, doutor? É assim, ó, é uma situação muito importante também que as pessoas saibam, né? No Brasil, hoje, a gente tem esse benefício, que o pessoal chama de LOAS, que normalmente é para o caso clássico, né? É o idoso, né? A pessoa com acima de 65 anos, que não contribui para o INSS e não tem mais nenhuma fonte de renda, né? Na sua casa, não tem um quadro familiar com mais pessoas com renda e consegue ali, a regra da lei, Marcelo, é 1/4 de salário mínimo por pessoa na residência. Então, ele tem uma renda ali inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa na residência. E comprovando essa situação econômica, esse idoso ele vai ter direito aí a esse benefício de prestação continuada, que são 12 parcelas anuais de um salário mínimo. Portadores de necessidades especiais também têm esse direito, né? Às vezes pessoas que nascem com deficiência, né? Também têm esse direito. Só que o que acontece? Se a mulher portadora de uma doença grave, como câncer de mama, né? Com situações incapacitantes para a vida funcional, igual a gente deu naquele primeiro exemplo, tiver uma condição social, né, compatível com essa realidade que eu expliquei anteriormente, é possível sim pleitear, né, junto aos órgãos administrativos, junto ao INSS, esse benefício de prestação continuada, para que ela tenha condições, né, mínimas de sobrevivência, né, enquanto ou perdurar a doença, que pode ser as sequelas da doença, ou pelo menos enquanto ela estiver ali em tratamento, né? Então, é um auxílio... Só para a gente entender melhor, o valor desse benefício de prestação continuada seria quanto? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Não tem 13º, igual uma aposentadoria, né? Só que assim, veja bem... Mas pelo menos é uma vez por mês, cai lá. E outra, né? Ajuda ali nas despesas básicas. A gente vê que na situação hoje o Brasil é um país
tem uma crescente de donas de mulheres que são arrimos de família, né? Então, assim, a mulher, ela que sustenta a casa, então ela não tem, ela vai ter uma condição social vinculada ao trabalho dela, à força de trabalho dela. Se ela ali tá sem conseguir trabalhar, não tem outra pessoa na casa, porque assim, se tiver outra pessoa na casa com uma renda que supere, né, a renda que eu comentei com você anteriormente, quando você divide entre as pessoas que moram ali na casa, não haverá esse direito. Mas esse quadro social é muito comum hoje, né? A mulher que é arrimo de família, né, sustenta ali seus filhos, sua casa, e acaba passando por esse problema e pode vir a buscar esse auxílio, né? Agora, olha uma outra coisa interessante. A mulher que, nesses casos mais extremos do câncer de mama, que tem que retirar o seio, há possibilidade da reconstrução da mama, claro que há. Mas esse serviço, doutora, é atendido ou não pelo SUS? Ou tem como entrar na justiça e conseguir esse resultado? Isso é interessante também, Marcelo. O que acontece? A reconstrução da mama, ela é uma questão também médica, né? Se houver, o Dr. Francisco também acredito que vai ser muito mais eficiente em explicar esse tema do que eu. Mas tem mulheres que têm indicação ali, que contém a possibilidade de fazer reconstrução da mama. E o SUS, ele está apto, né? Ele tem essa obrigação de fornecer esse tratamento também para a mulher, né? Eu acredito que aqui em Londrina, na nossa região, né, o Hospital do Câncer, ele trabalha muito bem. Eles têm já eles sabem disso, eles atendem, né? Se tiver profissional ali disponível, eles atendem. Lógico, se houver uma negativa, é possível sim a judicialização. Porque esse é um direito básico da mulher. Certo. Se ela tiver as condições, o SUS, também os planos de saúde, são obrigados a custear essa reconstrução, né? A prótese, né? Conforme a orientação médica. Também com relação ao SUS, me parece que para fazer o exame preventivo, eu estou falando da mamografia, né? Tem uma idade, né? Abaixo daquela idade não tem como, né? E aí? E uma mulher que tem menos, que não sei se 50 anos, 40, não sei. Eu posso falar sobre esse assunto, né, com você, porque o que acontece? Tanto os planos quanto o SUS, a gente fala dessa idade, mas a indicação médica vai prevalecer, né, nessa idade. Então aí o plano é obrigado a acatar a indicação médica, porque, por exemplo, existem mulheres que vão ter fatores de risco ali, por uma conta de um histórico genético, né? Tipo assim, tem casos na família, já é mais provável que ela tenha. Então aí, se o médico indicar para ela que antes dessa idade ela tem que fazer o exame, aí sim, tanto os planos de saúde quanto o SUS vão ter que se adequar à realidade daquele paciente individualmente. Mas normalmente eles acatam, dá muito problema. Olha, posso falar por mim que eu já tive essa indicação de fazer o exame precocemente antes da idade. Eu não tive problema nenhum, os planos acataram, o plano acatou. Eu acho que essa é uma questão mais tranquila. Né? Doutora Jamineida, vamos falar de mais direitos especialmente as mulheres que estão com câncer de mama tal, têm e que a maioria das pessoas desconhece. Conta um pouco mais pra gente. Olha, no escritório a gente tem uma experiência muito bacana que é com financiamento imobiliário, né? Então, assim, aquela paciente oncológica, né, que é considerada inapta para o trabalho, chega até concedido a aposentadoria pelo INSS, né? Se aposenta, né? Por invalidez, ela tem direito ali a acionar o seguro que os financiamentos da Caixa Econômica possuem para fazer a quitação, né, do financiamento imobiliário, independente do valor. Então lá, ela está começando... O caso que a gente teve no escritório de uma paciente que a gente atendeu, conseguiu fazer essa quitação, ela estava no início do financiamento. Era um financiamento de 30 anos que ela tinha pago 2 anos, né? Olha. E aí ela teve um câncer grave, né? Teve ali sequelas que a incapacitaram para o trabalho. O INSS não reconheceu, a gente conseguiu aí, via judicial, com o perito judicial, esclarecer que ela estava realmente inapta, né, permanentemente para voltar a exercer suas funções. E com essa situação a gente também conseguiu daí a quitação do imóvel que ela tinha financiado junto à Caixa Econômica. Só que é importante, Marcelo, pensar o quê, tá? Por que isso é um direito que as pessoas não conhecem e que precisam saber que tem? A partir do momento que você é considerado inapto, né, e é aposentado pelo INSS, você tem 1 ano, normalmente, né, em regra. Para solicitar o seguro? Para solicitar essa quitação. Após esse 1 ano, você perde esse direito.
Eu acho que tem gente que não faz ideia que tem o seguro. Não, e depois, é muito interessante, porque depois desse caso, apareceu outros casos no escritório que a pessoa tinha o direito e não tinha solicitado dentro do tempo devido. E aí perde a ação. A gente estudou na época, né? Lógico, a jurisprudência sempre tem inovações. Mas isso faz pouco tempo, acredito que continua o entendimento da mesma forma. Que a gente estudou e as pessoas que judicializaram para dizer, olha, eu perdi o prazo de um ano para solicitar, mas eu tenho direito, me ajuda aqui, né? A justiça considerou que a regra é clara e que realmente é 1 ano, que ela não pode estender esse prazo. E são para todos os tipos de financiamentos? Até crédito consignado, por exemplo? Não. Ou tem algum só? É assim, o que acontece? A gente está falando aí de uma questão de seguro, né? Então, o seguro, ele é muito individual. Existem seguros que vão ter essa característica de dar essa quitação e seguros que não. Certo. O financiamento imobiliário da Caixa Econômica, que é o que a gente mais costuma ver, esses financiamentos bancários de imóvel, esse seguro para invalidez normalmente vem incluído. Lógico, Marcelo, todo paciente, né, é um ser individual e o caso dele tem que ser estudado, né, com detalhes. De forma individualizada. De forma individualizada, até na questão jurídica, né? Certo. Mas, normalmente, o crédito imobiliário vem com esse seguro embutido, dessa situação embutida. E aí a gente vai pensar, existem situações de crédito que também vão contemplar. Às vezes um financiamento imobiliário, às vezes um financiamento de imóvel, de automóvel, carro. às vezes um crédito, né? Depende, vai ter créditos que não tem, mas pode sim que o seu crédito tenha esse benefício aí desse seguro contratado junto e às vezes a pessoa nem sabe que está contratado. Você acha que de cada 10 casos, um chega a solicitar? Ai, Um tem ideia de que tem o direito, pelo menos? olha, eu acredito que nessas... Eu tenho para mim sempre uma visão positiva, né? Eu acho que hoje, com a internet, com programas igual o seu, que informativos, né? As pessoas, elas estão com mais acesso ao conhecimento, mas realmente uma boa parte, assim, pelo menos uns 4, 5 deve perder esse direito porque não sabe, não acessa. Outra coisa, outro direito aqui, de quem está doente, estamos falando mais do câncer de mama, né, está numa situação difícil de saúde mesmo, é a questão do acompanhante. Tem direito? Então, na verdade, assim, o INSS, ele dá um benefício de 25% na aposentadoria da pessoa que comprova que precisa de um acompanhante. Então, assim, se você está aposentado e comprovar para o INSS ali que você tem um estado de saúde de debilidade, que você ali precisa de uma pessoa que esteja com você todo o tempo ali, para ajudar nas atividades cotidianas, né? O INSS concede daí, através de relatórios médicos, tá? Essa comprovação é feita. Pode vir a conceder para aquele beneficiário um acréscimo de 25% na aposentadoria. Que aí ele usa ou não com um acompanhante, é isso? É que assim, veja bem, a gente não está falando que o INSS vai custear um acompanhante. Esses serviços são caríssimos, né? O que a gente está dizendo é que o INSS vai dar um incremento na aposentadoria para a pessoa, por exemplo, deixar às vezes o marido acaba deixando de trabalhar, né, no caso da mulher com câncer de mama, uma irmã, uma mãe acaba deixando o seu trabalho, deixando suas atividades para ficar ali ajudando, né? Então esse valor seria mesmo para dar essa ajuda, né? Complemento de renda. Complemento de renda para a pessoa que tem essa situação. Já os planos de saúde não vão levar um profissional para ajudar a doente. Você já viu um caso assim? Aí tudo vai da questão isso é uma questão médica, né? Se o médico vai prescrever para aquele paciente um atendimento home care, né? Certo. Às vezes o médico pode Mas você já viu acontecer um plano de saúde autorizar isso? Eu já vi, não em casos de tratamento de câncer de mama, mas em alguns tipos de tratamento de câncer ser indicado home care e o plano vir a custear. O profissional vai lá mesmo na casa? Eles mantêm o serviço de enfermagem, né, o aparato hospitalar com a cama, enfim. Isso existe, sim. É mais uma indicação clínica, né? Certo. E aí o plano pode vir a gente tem que analisar novamente caso a caso, mas o plano pode ter essa obrigação de fazer esse custeio, né? Vamos voltar aqui na questão de tratamentos. Aí vamos falar mais da questão dos planos de saúde. É uma briga, especialmente tratamentos que são novos, de tecnologia avançada, que às vezes estão em grandes centros, Londrina é Curitiba, São Paulo, por aí vai, Rio. Existe uma dificuldade de ser autorizado pelo plano de saúde quando há indicação, inclusive
no câncer de mama talvez haja algum caso assim. Vamos perguntar para o doutor Francisco. O que a gente vê, tá, Marcelo? Eu vou ser bem honesta com você da minha experiência profissional. Certo. Toda vez que os planos, em geral, são acionados, né, eles têm essa obrigação de tratamento, de custear o tratamento, né? Isso é nítido, né? Isso é lógico. Até mesmo medicações quimioterápicas, enfim. O que acontece? Quando é um tratamento novo ou quando é um tratamento, às vezes, um pouco mais avançado que o comum, pode ser que o plano venha negar. Aí você pode me perguntar, mas o paciente vai ter direito daí? Aí é uma questão de analisar caso a caso. Na minha experiência, todos os pacientes oncológicos que chegaram no escritório com uma negativa do plano, seja pela questão cirúrgica, seja pela questão do tratamento quimioterápico, radioterápico, pedindo ali uma orientação se realmente aquele indeferimento, aquela não cobertura era justa, a gente conseguiu ver que na justiça, né, houve uma mudança de posicionamento e o juiz realmente determinou que, lógico, os casos que eu tive experiência, pode haver, né, negativas que sejam realmente plausíveis, né, por tratamento experimental, alguma coisa que realmente não está dentro da realidade. Mas a gente vê aí que não é tão incomum um tratamento que realmente o plano já deveria estar custeando, negar ao beneficiário. E eu já ouvi... Tem planos e planos, lógico, né? Eu já ouvi um argumento assim, não, mas não está escrito no contrato que você assinou aqui quando contratou o plano de saúde, né? Mas o que está escrito aí? Você vai ver lá, aqui não está escrito, senão seria 1 milhão de tratamentos que teriam constado. Na verdade, hoje a gente tem a ANS, né? Certo. Que é uma agência que regula essa relação. Ela que determina, então. Ela, na verdade, ela faz uma orientação. O judiciário pode interpretar essa orientação, né? Certo. O que acontece? A ANS ela vai orientar aquilo que o plano deve ou não custear. E muitas vezes a gente vê negativas que estão dentro das orientações da ANS e que o judiciário amplamente... A gente vê até orientações que às vezes... Hoje a ANS já está um pouquinho mais pegando nessa situação. É assim, sai um medicamento, tá? Aí o medicamento ele é usado ali... Na bula dele não está escrito que ele é para determinado tipo de câncer. Mas com o uso clínico, no mundo em geral, se viu que esse medicamento tem um benefício para pacientes que têm câncer. E aí o médico, a gente chama de off-label, né? Fora da bula. Fora da bula, ele vê que aquele medicamento, não está escrito na bula, mas ele tem essa experiência ali, tem estudos que dizem que aquele medicamento pode ser benéfico, né? Para aquele paciente. E aí o plano realmente, ele às vezes até está no escuro, ele nem conhece esse estudo, essa orientação que o médico, que é o que está atendendo, indicou, né? E aí a gente vê também, tem no escritório casos assim, de judicialização disso e que o juiz realmente determina que para aquele paciente seja empregado o melhor tratamento possível, mesmo que... E se o médico está indicando, o médico é uma autoridade, ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo, ele está indicando uma solução para o paciente dele que vai melhorar a vida do paciente. E aí o judiciário acaba acompanhando essa orientação médica. Né? Mais algum direito que você se lembra aí que tem a mulher que é diagnosticada com câncer de mama, que você lembra aí? Olha... Além de todos esses que nós já falamos. A gente também pode falar aí do saque do FGTS, né? Pode sacar? Pode sacar o FGTS. Eu me lembro que outras doenças já davam esse direito, né? AIDS, é isso? Isso, sim. Doenças graves, em geral, né, dão esse direito, mas o câncer, ele dá esse direito do saque, até mesmo se a pessoa tem um dependente com câncer. E tá escrito, tem lá o recolhimento do FGTS, ela pode vir a sacar, né? E é o que a gente conversa. Mas só um detalhe, e aí o saque é imediato, tem que esperar o aniversário. Não, eu acho que quando é caso de doença, tem que levar lá na Caixa Econômica toda a documentação comprobatória e eu acredito que o trâmite é um pouco mais simples, tá? É administrativo também. Não é preciso nem judicializar. Não. Mas o importante, Marcela, é a gente saber, acho que dessa nossa conversa e para as mulheres que estão aí enfrentando, né, essa situação, que não é uma situação fácil, né? A gente sempre se assusta com o diagnóstico, assim, né? É saber que o não nem sempre é não, né? Às vezes o não é não. E realmente, às vezes, a pessoa não tem jeito. Mas ter sempre um profissional que esteja habituado, né, a atuar nessa área, de confiança para consultar e questionar. Olha, eu tive essa resposta do INSS, eu tive essa resposta do meu plano de saúde, eu tive essa resposta do SUS. O meu médico me orientou dessa forma. E isso é muito importante, que os advogados trabalhem sempre, né, em favor dessas pessoas, mas em conjunto com o médico. Porque nós somos operadores do direito, né?
Quem vai dizer se aquele paciente realmente tem aquela determinação ou não é o médico. Então é importante que o advogado trabalhe em conjunto com o médico, veja as orientações do médico e aí consiga deixar que aquela paciente com mais segurança. Olha, realmente o seu não está correto. Olha, o seu não, ele tem essa e essa possibilidade, né? Não fazer uma judicialização desnecessária, né? Mas sim pensar que, nesse momento, a pessoa tem que estar com as suas garantias, com seus direitos assistidos de forma integral, né? Para passar por esse problemão, vamos dizer assim, pelo menos com um pouco mais de tranquilidade. Exatamente. Né? Doutora Jamília Aidar, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Um abraço para você, bom trabalho. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Doutor Francisco, como está? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite novamente. Hoje eu trouxe uma pessoa muito mais agradável visualmente do que eu para nos ajudar na... Boas informações sobre direito médico. Evidentemente, né? Agora ela falou uma coisa que nós temos que o direito médico ele se aplica o médico trabalhando junto com o advogado, não é isso? Em prol do paciente, não é isso? Sim, não tenha nem dúvida. Como ela disse e eu também sempre falo, não é questão de nós tentarmos judicializar a medicina, porque isso é um problema muito sério. Mas existem algumas orientações que a gente pode fazer para o paciente ou para o familiar do paciente que pode facilitar algumas coisas que ela tem direito. Então isso é importante. Agora, e falando de câncer de mama, como a gente conversou bastante com a doutora Jamília sobre isso, o câncer de mama de fato é um problema grave e há pacientes mesmo que chegam a ficar inválidas por conta dessa doença? Sim, o que acontece? O câncer de mama, primeiro, você não faz como que eu posso dizer? Tratamento precoce de câncer de mama. Você faz detecção precoce de câncer de mama. Daí porque o Outubro Rosa é prevenção. Coisas diferentes, isso mesmo. Quando você detecta, você tem que saber que tipo de câncer que é. Então você tem vários exames para saber que subtipagem que ele tem, qual é o melhor tratamento para ele. E tem a questão da parte cirúrgica. Na parte cirúrgica vai depender do estágio que essa doença está. Tá? Hoje em dia não se faz tanto mais aquelas mastectomias radicais que tira a musculatura, não sei, às vezes tem necessidade. Mas hoje em dia não se faz tanto isso, é muito mais tratamentos conservadores, tá? Ou quadrantectomia, ou mesmo nodulectomia e os tratamentos também associados. Quando você tem um comprometimento importante da mama, quando você tem um comprometimento principalmente da região da axila, que é embaixo do braço, você algumas vezes necessita fazer um esvaziamento axilar, tirar os gânglios debaixo do braço. Evidentemente que hoje em dia com a técnica cirúrgica, mesmo com essa retirada dos gânglios embaixo do braço, não tem tantos problemas como tinha antigamente de linfedema. Os braços ficavam inchados, aí o tratamento é mais difícil, mais complicado. Hoje em dia com a técnica cirúrgica mais aprimorada, isso não acontece tanto, mas é muito importante saberem disso sim. E isso pode levar a uma dificuldade, por exemplo, na movimentação do braço? Sim. A perda de força do braço? Sim. Como vocês estavam comentando aqui sobre o carro de uma paciente que tem um problema desse do braço, de você ter um carro automático, nossa, isso é sensacional. E outra, que vocês não comentaram, homem também tem câncer de mama, tá? Então o homem também tem direito, se ele tiver câncer de mama, a ter todos esses benefícios que a doutora Jamília falou. Certo. Mas é um pouco mais raro ou atualmente está vindo muito caso? Não, é mais raro. É mais raro, mas existe. E agressivo também? Ele é mais agressivo às vezes. Nossa. Porque a mama do homem é menor. Certo. Quando você descobre, o nódulo já é grande. Fácil metastatização. Certo. Então metastatiza mais facilmente. Então o do homem é um pouquinho mais complexo. E aí, mas o homem então deve fazer mamografia ou não é por aí que faz o diagnóstico? Tem que fazer exame. Um outro tipo de exame. Tem que fazer exame, palpação. Notou qualquer coisa diferente, tem que procurar. Que pode ser um indício. Pode. Que interessante, né? Nós falamos aqui sobre as brigas que às vezes dá com os planos de saúde e tal. De fato, se demorar desde o diagnóstico para o tratamento começar, isso interfere? Né? Ou o câncer de mama demora para ficar grave? Não, demora para você fazer o diagnóstico, muitas vezes. Né? Na realidade, existe uma lei em que, do momento do diagnóstico do câncer, e não é só o de mama, daí de todos os tipos de câncer,
até o tratamento o início do tratamento, isso tem que ser feito com 60 dias. Depende dos tipos de câncer, Marcelo, esse tempo é muito importante, tá? De você fazer esse tratamento o mais precoce possível. Hoje em dia nós temos muitos problemas, principalmente agora nesse período que nós tivemos do coronavírus, em que ficou-se muito tempo sem atender, ficou-se muito tempo sem operar, os pacientes não procuravam o atendimento dos hospitais. Medo da pandemia. E hoje em dia tá um negócio de louco. Fila em tudo quanto é lugar, então. De fila para todo quanto é lado. O negócio está impressionante, porque você não tem aonde colocar paciente. Que coisa, hein? É uma coisa grave, né? Uma coisa gravíssima. E nós estamos falando de, quando você fala colocar pacientes, que todos têm a prioridade. Simplesmente é isso. Não há como classificar aí. Esse é mais... tira esse e coloca outro. Tá, vou tirar um câncer para colocar outro. Não tem como... Existem, por exemplo, algumas prioridades. Certo. Por exemplo, quando você tem uma paciente com câncer de mama um pouco mais avançado, em que ela precisa fazer a quimioterapia primeiro, tá? Que é o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. E depois você vai fazer o tratamento cirúrgico, essa paciente tem um período em que, se ela não fizer o tratamento cirúrgico, ela perde o tratamento. Precisa passar lá na frente. Precisa passar lá na frente. Então, isso é extremamente importante, principalmente os chefes do centro cirúrgico, os profissionais dos hospitais têm que ver isso. Tem que fazer a triagem certinho ali. Tem que fazer a triagem certinho. Hoje, em se tratando de câncer, especialmente de mama, existe muita diferença entre quem tem plano de saúde, em termos de atendimento, e quem está no SUS, ou igualou um pouco mais? Posso ser sincero com você? O nosso Hospital do Câncer aqui em Londrina é referência no Brasil em tratamento de câncer de mama. E ele atende prioritariamente o SUS? Não existe muita diferença, não. Pode ser paciente que quer colocar prótese, não sei o quê. Porque esse problema da prótese, o paciente tem direito? Tem. Mas não é toda paciente que tem condições de colocar. Indicação, então. Não tem indicação. Tá? Uma outra coisa... Mas por que a prótese dá rejeição? Depende do tamanho da lesão. Entendi. Depende se a paciente tem obesidade, se a paciente é diabética, se a paciente é hipertensa. Porque se você coloca uma prótese de mama numa paciente diabética, obesa e hipertensa, essa prótese vai necrosar a pele. Ou seja, tempo perdido. Tempo perdido. E para ela é horrível. Então, é muito melhor você fazer o tratamento primeiro, depois você coloca a prótese, que é mais fácil. Tá? E o que acontece muito hoje em dia, que estava acontecendo até pouco tempo atrás, é que estava tendo falta de prótese. Só voltando ao início da pergunta aqui, então a diferença não é significativa não, entre SUS e estou falando para... Tem alguns determinados tratamentos que não tem diferença nenhuma. Inclusive que tem pacientes até que saem dos planos de saúde e vão fazer tratamento de câncer no SUS. Porque lá encontram um tratamento de qualidade e referência, né? Com certeza. Aliás, os médicos, no caso aqui de Londrina, são os mesmos, não é isso? Estão no privado, porque eles estão lá no SUS porque são bons, lá no Hospital do Câncer, porque são referência nas especialidades, né? Agora, doutor, fala desse exame de prevenção. O autorizado pelo SUS, é acima dos 50 anos. É ideal para prevenção ou precisava começar mais cedo isso? Na realidade, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza que as pacientes devem começar a fazer mamografia a partir dos 40. Tá? Aí você fez uma pergunta para a doutora Jamile, que eu fiquei aqui olhando. Você falou, mas tem paciente com menos de 40 anos com câncer de mama, como é que faz? Acontece que existem algumas mulheres que têm fatores de risco. São mulheres, por exemplo, que têm alterações genéticas na família e que são famílias que têm muito câncer de mama. Essas pacientes, ela, por exemplo, precisa pegar quantos anos tinha sua mãe quando ela teve câncer de mama? 42. Ela tem que começar a fazer mamografia com 32. 10 anos antes. Olha! Tá? Então, isso sim é prevenção. E isso é prevenção. É prevenção não, é querer fazer o diagnóstico precoce. Porque mama não se faz prevenção. Vamos esclarecer melhor. Mama se faz o diagnóstico quanto mais precoce possível, melhor. Certo. Tá? Porque você não consegue fazer igual o preventivo, que você colhe uma citologia oncótica em que você vai ver células que vão virar um câncer ainda.
Aí não estamos nesse tempo. Não, da mama não. Aquele povo que tira a mama lá nos Estados Unidos, tem esses atrizes de cinema, estão tirando a mama porque você poderá vir. Isso é uma suposição, não é? Mas aí tem teste Fator genético. Ah, tá. Tem teste genético na história. Não só de mama, mas como também ovário. Certo. Também tem teste genético para câncer de ovário? Não, normalmente estão interligados isso. Existe uma síndrome chamada síndrome de Lynch, que principalmente aqui no sul do país tem bastante, que são pacientes que têm associação de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de cólon, tá? No homem, câncer de próstata. São pacientes, por exemplo, que precisam fazer a retirada de ovários, de trompas e de útero, muitas vezes, precocemente. Tá? Já sabendo que vão ter o problema. Sexta-feira agora eu vou operar uma paciente que foi encaminhada por um oncologista clínico. É uma paciente que tem um histórico na família muito grande de câncer ginecológico. Ela tem uma alteração genética, que ela já fez o teste genético. Eu vou fazer a retirada dos ovários, da trompa, fazer uma avaliação da cavidade dela e pode ser até que tem que tirar útero. No caso desses cânceres, se a mãe teve com 42, o exame começar aos 32. Mas aí lá no Sistema Único de Saúde consegue? Consegue. Aí nesse caso consegue? Consegue. Ah, bom. E aí é anual, é isso? Aí é anual. Certo. Ou tem casos que se indicam semestralmente? Depende do resultado que vier. Uma mamografia, por exemplo, categoria 3, que é outra coisa. Certo. Uma mamografia categoria 3, o que o radiologista está querendo dizer para você? Olha, ela tem algumas alterações, muito provavelmente benignas, mas que você deve ficar um pouco atento a cada 6 meses repetir esse exame. Essas pacientes com mamografia categoria 3 não significa que ela vai ter câncer. Você tem que ficar atento. Aí você diminui para 6 meses. E daí não tem surpresa. É isso. Aí você não tem surpresa, né? Uma última questão aqui, doutor. Quando o médico indica um tratamento e vai lá para o plano de saúde fala não, aquele tratamento que o médico indicou com certeza é o mais indicado, não é isso? Existe o tratamento, normalmente, que o médico indica, normalmente é o tratamento mais indicado. Mas quando o plano de saúde fala não, vai para onde então? Aí, infelizmente, pode ser que pare até num caso de judicialização. Certo. Por quê? Porque os planos de saúde, eles precisam ter um equilíbrio financeiro na história, né? Então, muitas vezes, esses tratamentos são muito custosos, são tratamentos novos que não foram incorporados ainda pelo pessoal do governo e que eles, infelizmente, daí eles não querem pagar. Mas eu acho que o juiz, se você chegar com os trabalhos, com tudo para ele não vai ter como negar. Não tem jeito. Não tem jeito. Dr. Francisco Lopes, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho, grande abraço para você. Muito obrigado, gente. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.